No episódio de hoje, uma conversa com o deputado federal e líder da bancada do Partido Novo na Câmara, Marcel Van Hatten, sobre sua trajetória, projetos e como tem sido sua experiência em Brasília, com a participação de Paulo Fux e Júlio dos Santos. Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo beleza. Como o pessoal já viu no nome desse episódio, quem é o nosso convidado hoje? Bem-vindo, Marcel Van Hatten. E aí, Júlio? E aí, Paulo? Bacana estar com vocês. Muito obrigado. Júlio, o Marcel lembra, né, melhor que todos nós. Há 4 anos, Marcel, quem é que existia no RS defendendo nossas ideias? Não tinha ninguém fora Marcel Van Hatten como candidato. Todos nós demos a nossa contribuição para aquela campanha lá, era um cara e não tinha mais ninguém, né? Hoje tem até concorrente, Marcel, mas não. Mas o Marcel não precisa de concorrente. O Júlio vai falar aí do CV resumido, tem um número de votos absurdo que o Marcel fez. Fala aí, Júlio. Marcel Van Hatten, eu acho assim, é quase impossível alguém da nossa audiência não saber quem é Marcel Van Hatten, né? Mas eu vou apresentá-lo aqui, né? Possui bacharelado em Relações Internacionais e especialização em Direito, Economia e Democracia Constitucional, ambos pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mestre em Ciência Política pela Universidade de Leiden, em jornalismo. Leiden, que se lê? Leiden. Leiden. É difícil para um gaúcho do litoral falar isso. É difícil. Acertou na música, Leiden. Pronto. E jornalismo, mídia e globalização pela Universidade de Agora ficou difícil. Aarhus. Aarhus. Não, mas é 2 anos. Pode ser Aarhus. Né? Mas dinamarquês é Aarhus. Aarhus, na Dinamarca, e de Amsterdã, na Holanda. Foi eleito deputado pelo PP a partir de 2014, exercendo mandato de fevereiro de 2015 a março de 2018. Em março de 2018, Marcel Van Hatten filiou-se ao Partido Novo, legenda pela qual foi eleito o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, com 349.855 votos. É o líder da bancada do Novo na Câmara. Marcel, muito obrigado por tu dedicar teu escasso tempo a esse humilde podcast. Que é isso, eu tô feliz por estar participando com vocês aí. E realmente, aliás, desculpa a gente não ter conseguido fazer o podcast a primeira vez que a gente marcou, mas a agenda aqui realmente é uma loucura e muda muito. Tô falando direto de Brasília e até tive mais um dia cheio e felizmente aí deu um bom tempo pra gente dar uma conversada. Eu espero que esse podcast não esteja muito desatualizado até quando ele for pro ar, vai ser daqui a uma semana. Eu acho que não vai ter uma bomba aprovada nessa última semana, mas se tiver, talvez tu possa nos dar alguma coisa aqui. Mas só um parênteses. Eu não quero te frustrar, mas muita coisa vai acontecer. Espera aí. Marcel, tu acha que o Bolsonaro vai apresentar o projeto dele que vai trocar o lugar da Previdência em termos de economia? É isso? Vai acontecer essa semana? Não, mas já apareceu qual é o projeto que vocês vão chegar a fazer? Era grafeno de novo ou nióbio? Não. Até deixa eu abrir, eu vi em algum lugar aqui, onde é que tá agora? Tributação, enfim. Atualização patrimonial pode gerar 300 bilhões. Aí, a proposta anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro de permitir a atualização do valor do patrimônio na declaração de imposto de renda mediante o pagamento de uma taxa, sempre uma taxa, né? Bem liberal, poderia gerar uma receita superior a 300 bilhões de reais, de acordo com as estimativas iniciais repassadas pelo governo ao Congresso. Tá? No valor aí, vou ler até onde eu consigo, porque eu não sou assinante, tá? Apesar de Bolsonaro ter dito que essa tributação pode produzir mais receitas do que a economia prevista para a reforma da Previdência, calculada em 1,2 trilhão no prazo de 10 anos, a iniciativa foi recebida com ressalva no Congresso e no próprio Executivo. E aí? Que coisa. Olha aí. Será que uma semana vai? Não, né? Demora esses trâmites. Com essa articulação do governo, não vai nem em 2 anos esse negócio. Mas só um ponto ali que tu falou do início da carreira do Marcel. Há 4 anos atrás eu tenho um relato, porque eu presenciei a carreira do Marcel, teve vários pontos importantes, assim, que levou o Marcel pra cima, né? Mas teve um dos pontos marcantes do Marcel que eu presenciei, eu estava lá, não tenho registro fotográfico porque eu estava atrás das câmeras, mas naquela vez que o
Marcel pegou um megafone e correu a Maria do Rosário, lá da Redenção. O Marcel mandou uma mensagem pros apoiadores, vamos tomar um chimarrão na Redenção, não sei o quê. Fui lá tomar chimarrão com o Marcel no domingo de manhã, na Redenção. O Marcel começou a falar pra não sei quem, traz o megafone, foi lá, correu atrás da Maria do Rosário, e eu fiquei atrás da câmera e acabei não aparecendo naquela filmagem, mas eu vi aquilo tudo. Foi um momento sensacional da tua carreira, eu ver aquilo tudo acontecer e saber que hoje tu conseguiu estar aqui do lado dela, né? Como é que é a tua relação com a Maria do Rosário, Marcelo? Essa é uma pergunta que a mídia não faz. Vou dizer para vocês que aqui na Câmara dos Deputados, até mesmo com quem é da oposição, fora os debates que são sempre bastante intensos, o tratamento é cordial, né? É claro que eu não vou citar nomes, mas tem deputada, não é Maria do Rosário, que não cumprimenta, não dá bom dia, mas eu acho que não é só comigo, não, já ouvi que é de outros colegas também, mas dá bom dia, boa tarde, boa noite é o mínimo que se espera de qualquer pessoa numa civilização, né? Então é isso, acho que tem muita conversa que eu tenho que fazer, ainda mais como líder do Partido Novo, com os líderes de todos os partidos, inclusive da esquerda. Às vezes a gente tem apoio em algumas iniciativas de partido de esquerda, essa dos auditores da Receita, né, garantindo que eles possam continuar fazendo o papel que lhes cabe, aliás, como cidadãos, né, de denunciar se vem um crime de corrupção. Acabou tendo apoio de bancadas como do PSB e do PSOL, né, na esquerda. Então é algo que faz parte aqui do processo legislativo. Agora, de fato, aquela vez na Redenção foi histórica e completamente, tem gente que acha que aquilo foi pensado, você é testemunha de que nada daquilo estava previsto. Exato, né? A gente estava ali tomando nosso mate ali. Estava tomando nosso mate tranquilo. Nem imaginava que Maria do Rosário ia aparecer lá. E o Paulo falou antes que, né, na eleição passada na passada anterior, só tinha Marcel Van Hatten defendendo, na verdade, pela terceira vez, porque eu concorri em 2006, 2010 e 2014 o deputado estadual. Então, quem acha que é fácil, para alguns até foi fácil nessa última eleição, ou mais fácil, porque foi uma onda, né, de mudança no Brasil, muitos na onda Bolsonaro, mas o próprio Partido Novo, que continua sendo um partido independente e vai continuar sendo, elegeu 8 deputados federais. Então, na última eleição foi um pouco menos complicado, mas a gente pregou no deserto, né, Paulo? E Júlio também. Exatamente. Não, e é que tu vê, na eleição de 2014, quando foi eleito a primeira vez, Marcel, tu realmente já tinha vindo antes. Mas ali que eu acho que começou esse movimento, ali começou a ganhar tração e mais pessoas começaram a se identificar com os valores mais liberais, né, mais conservadores e tal, mas começou a sair um pouco daquela direita que estava dentro do armário, escondida há anos e não tinha coragem de falar em público porque era vexatório de ser alguém de direita. Isso que eu nem me considero um cara de direita, eu me considero um anarquista, então. Mas ainda assim eu entendo, o lado mais da direita começou a vir pra rua e começou a participar das eleições depois de muito tempo. Porque ele era aquele comentário, se tu é de direita, tu apoia a ditadura militar, né? Uma coisa completamente descabida, que muitos, na verdade, nós três nem vivenciamos, né? A gente é pós-ditadura militar. Aliás, teve gente gritando naquele dia da Maria do Rosário, que ia pegar o vídeo, vai ver, tem um cara gritando assim, filhote da ditadura! Troço absurdo, eu nasci em 85. Mas, enfim, começou a mudar muito bem o Brasil nos últimos anos mesmo. Isso começou principalmente em 2013, né? As manifestações de rua foram puxadas pela esquerda radical, né? Que começou a depredar ônibus, movimento passe livre e tal, mas quando pegou corpo e as pessoas indignadas com a corrupção na política, com a incompetência dos governos, enfim, com as obras da Copa, né, padrão FIFA e tudo, todos os demais serviços públicos em frangalhos no Brasil, quando começou a tomar corpo, a própria esquerda caiu fora, né, disse, não, isso não é com a gente estava pelos 20 centavos. Era só os 20 centavos. Não é? O pessoal queria os 20 centavos, e o povo disse, não é pelos 20 centavos não, cara, é muito mais. Exatamente. E tudo começou ali, né? Tudo começou naquele rebuliço ali, daí surgiu uma atração, que nem o Fux falou, mas nessa onda surgiram várias outras lideranças, né? Eu tava vendo até esse vídeo ontem, pra eu me relembrar o que tinha acontecido ali. Estão de coadjuvantes atrás do vídeo, eles não são coadjuvantes, mas tem outras lideranças que cresceram também, tipo, tá o Fábio Osterman ali, tá o Henrique Viana ali. O Fábio Osterman é tão pitoresco que ele tá no vídeo segurando numa mão aqueles pirulitos de campanha, e na outra mão ele tá com a cuia de chimarrão no meio do Parque da Redenção, gritando fora PT, fora PT, e tomando seu chimarrão.
Tá lá o Matheus Colombo Mendes, que tá aqui em Brasília também agora, tá o Henrique Viana do Brasil Paralelo, tá minha mãe, tá minha avó. Buenas, interrompemos a nossa programação para tratar do nosso patrocinador rapidamente. Se lembra da CapTable? Dos mesmos empreendedores da CapTable, temos a CapRate. A CapRate permite então investimentos no mercado imobiliário através de renda fixa, investimentos a partir de R$1.000 que rendem muito mais do que CDI e poupança. Hoje em dia, inclusive, o investimento que eles abriram ali no site, que se chama caprate.com.br, Casa André Paulo Rate, R só, AT. E esse investimento é numa incorporadora de São Paulo, por exemplo, que permite, então, investimentos a partir de R$1.000 que vão render hoje 12% ao ano. Fica o convite aí pro pessoal conhecer o site do nosso patrocinador. Voltamos à programação. Mas assim, de lá pra cá, tu passou pela Assembleia do Rio Grande do Sul, que tem as suas características próprias, e agora tu estás aqui em Brasília. Qual é a diferença? Assim, eu imagino que seja muito diferente, né? Porque o poder de Brasília, dentro dessa federação que é construída no Brasil, é muito grande comparado com o poder das assembleias, né? E ele é, de fato, a gente que tá de fora, a gente escuta falar que o poder é muito concentrado aqui, né? Porque tu consegue mudar muito daqui da Câmara dos Deputados. Ele é, de fato? Qual é a tua percepção, assim? Tu acha mesmo que é assim? Não, sem dúvida, sem dúvida. E essa diferença eu não senti agora, estando em Brasília, como deputado federal, mas antes já, quando eu fui assessor parlamentar aqui em Brasília durante um período e deputado estadual, porque como deputado estadual algumas vezes vim para cá, como vereador também de Dois Irmãos, afinal de contas tem muito recurso aqui tem uma procissão semanal de prefeitos e vereadores que vêm buscar recursos nos gabinetes de deputados por causa das emendas parlamentares, né, que é uma redistribuição de recursos da União para os municípios. Por um lado tem esse fator positivo que é mandar dinheiro para os municípios que precisam e deveriam ter muito mais dinheiro em caixa, mas por outro lado tem essa mendicância, né, de autoridades locais que não precisariam estar gastando todo esse dinheiro com passagem, hospedagem para vir para Brasília buscar dinheiro. Mas o que eu mais posso relatar agora na condição de líder do Partido Novo é como esse poder que já é conhecido como concentrado em Brasília é mais concentrado ainda na mão de poucas pessoas na Câmara dos Deputados, porque são 513 deputados. Para começar, é impossível você organizar qualquer pauta perguntando a 513 pessoas, né, quais deveriam ser as prioridades. Então, são os líderes partidários que, em geral, definem a pauta. São mais de 20 partidos, mais de 25 partidos na Câmara. O presidente tem um poder enorme para definir a pauta, obviamente que ele se consulta com alguns, mas no fim do dia, realmente relevante são de 5 a 10 líderes partidários aqui em Brasília, né? E aí, ora, o Novo é consultado e está junto nesse colegiado, né? Ora, dependendo do projeto, são outros os líderes consultados, mas é importante sempre buscar, né, como líder de um partido mesmo pequeno, só com 8 deputados federais, estar próximo desse centro decisório e buscar influenciar para que a pauta seja aquela que é mais interessante para o Brasil. Afinal de contas, cada um tem sua interpretação do que é melhor para o Brasil, nós temos a nossa, e por isso mesmo que nesse papel agora de líder partidário é muito importante que eu esteja próximo desse núcleo decisório e esteja com o presidente da Câmara e com os demais líderes no máximo possível, respeitando os nossos princípios e valores, em acordo para que a pauta aqui seja positiva. Marcel, nós temos um grupo de apoiadores e nesse grupo de apoiadores nós indicamos para que algum apoiador fizesse uma pergunta para ti. Nós escolhemos uma pergunta, a pergunta da Esther Lacerda, do Rio Grande do Norte. Ela gostaria de saber, na tua opinião, se o Brasil, para alcançar o Estado mínimo, um Estado menor, ele deve passar por uma nova Constituinte ou se apenas por emendas é possível alcançar esse Estado mínimo e qual é as tuas expectativas, não só qual é o caminho, mas quais são as tuas expectativas para chegar nisso? Vamos lá, ótima pergunta, Esther. Na verdade, eu tenho evitado usar o termo Estado mínimo. Estado menor, sim, porque afinal de contas ele realmente está muito grande, mas eu prefiro usar Estado presente e Estado ausente, né? Para não ficar nessa falácia de mínimo e máximo, porque quando a gente fala em segurança, a gente quer um Estado máximo, né? Ou que esteja presente, que realmente funcione nessa área, né? Hoje, se você for ver muitos bairros do Brasil, muitas cidades, nós já temos Estado mínimo na segurança, né? O que vale a lei do mais forte, que normalmente é o bandido, inclusive, está melhor armado que o policial.
Júlio tá rindo aí que é. Não, é que tá vendo a minha reação, eu tô ouvindo isso. Não, A reação eu discordo um pouquinho, Bruno, senhor deputado. Você quer estado mínimo na segurança, quer sair na rua sem policial nenhum pra te defender. Não é isso. Eu não quero Estado, ponto, né? Então o primeiro ponto é isso. Não é nem mínimo nem máximo, é zero. Eu gosto de propriedade privada, entendeu? Eu quero a Ruder me defendendo. Fora a crítica do Fux que vai vir posteriormente, é possível. Vou aguentar. Você quer ter a utopia irrealizável, mas a direção daquilo que a gente vai na nossa direção, mas não é. Essa é a pergunta da Esther. Esse é o objetivo. Eu não gosto de utopia, mas eu vou falar, né? Esse é o objetivo utópico, tudo bem. Uhum. Mas assim, não, nós precisamos que o Estado esteja presente em algumas áreas, pelo menos nós, menos Paulo Fux e mais alguns, e ausente em outras áreas onde ele não deveria estar atuando. Imagina, o Estado hoje entrega carta, o Estado hoje tem uma empresa que faz chip para a orelha de boi, nós temos um Estado hoje que tem gráfica pública no Rio Grande do Sul, Companhia de Silos e Armazéns, um troço ridículo, não tem nada a ver. Mas no Acre. Exato. Então, o que quer dizer? E muitas dessas coisas estão na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, vocês sabem bem, está proibido privatizar empresas sem passar por plebiscito antes. Um absurdo total. Então, é preciso realmente ter várias reformas constitucionais. Talvez uma grande reforma e não uma nova Constituição fosse um caminho, pelo menos mais politicamente aceitável, porque você falar em nova Constituição é sempre um drama, né? Ainda mais com o exemplo que a gente vê na América Latina de vários países, né? Novas constituições acabaram transformando os países em regimes mais autoritários, etc. Mas o fato é que essa Constituição que nós temos não nos serve. Uma Constituição que vai completar 31 anos em outubro desse ano já foi emendada mais de 100 vezes. Isso é um absurdo. Então nós precisamos realmente ter uma série de emendas constitucionais e desconstitucionalizar, como esse termo tá virando moda, né, uma série de assuntos. A Previdência é um exemplo disso, né? O Brasil é o único país que tem uma série de dispositivos de previdência na Constituição. É um absurdo. Até porque a Previdência, por natureza, é algo que precisa ser atualizado com muita frequência, ou pelo menos muito mais frequência do que uma Constituição deveria ser atualizada. A demografia muda com o tempo, o número de filhos por casal muda com o tempo e assim por diante. Então nós precisamos desconstitucionalizar muita coisa. Mas vamos lá, esse exemplo da Constituição é bem claro. Por que tem que ser atualizado a cada X tempo? Porque é um esquema pirâmide que depende da demografia. Tu tem que mexer nele porque a demografia mexe. Então o problema principal está no fato de existir esse negócio e o governo está regulando, sentado atrás e decidindo como é que funciona. O tempo todo vai cair no Congresso. Total de acordo. A Previdência, na verdade, por isso mesmo a gente está defendendo tanto a reforma da Previdência. E eu disse para o próprio relator, Samuel Moreira, para nós o mais importante é que haja migração para um sistema de capitalização. Esse é o ponto mais fundamental, que é garantir 1 trilhão de colchão, né, como tem usado esse termo, né, de segurança, o ministro Paulo Guedes, para que a nova geração possa passar por um sistema de capitalização, né? Então, isso é fundamental. Agora, para poder fazer isso de uma forma mais fácil, tem que desconstitucionalizar a Previdência. E agora, a minha pergunta para ti, Marcelo, assim, tu que tá dentro da barriga do monstro aí. O Brasil, vou falar desde amigos esquerdistas até amigos de direita, todo mundo sabe que o Brasil não tá dando certo, tá todo mundo enxergando, sentindo na pele, todo mundo quer que o Brasil mude. Mudar, cada um quer puxar pro seu lado, ok? Mas as pessoas concordam que existe a necessidade de reformas, que o sistema atual não está funcionando. A pergunta é, tem como desenosar esse nó? É um nó cego, olhando de fora, porque, vamos lá, a maior parte das pessoas concorda que é necessária uma reforma tributária. Agora, qual reforma tributária? 99% das reformas tributárias que forem propostas, eu, por exemplo, vou ter algum problema com elas. Enfim, eu sou exceção, mas todo mundo vai ter algum problema com o tipo de coisa que for proposto. Como é que a gente vai conseguir construir um consenso sobre para onde tem que ser desatado esse nó, entendeu? Na verdade, consenso não tem como construir. O fato é que muita gente aqui, inclusive da esquerda, que se diz contra a reforma da Previdência, para dar um exemplo, no fundo, fala isso muito mais porque não tem condições políticas de apoiar uma reforma da Previdência vindo do governo Bolsonaro, mas sabe que é preciso fazê-la, mas não gosta de dizer, né? Então diz, nós não queremos essa reforma da Previdência. Então o consenso você acaba não construindo, e o que você precisa ter é uma maioria, e na Câmara dos Deputados a maioria representa, no caso de uma reforma constitucional, 308 votos, disposta a
fazer as coisas certas para o Brasil ir para frente. E é isso que nós fazemos na Câmara dos Deputados, né? Uma bancada de 8 como Partido Novo, ela pode ser fundamental para determinar o resultado de uma votação num plenário, numa Câmara dos Deputados, a utilizar a palavra, a convencer outras pessoas, a pedir para os filiados fazerem pressão sobre outros deputados e buscarem o apoio deles, enfim. Acho que é o método mais garantido, é esse de buscar o convencimento dos colegas, ou pelos argumentos, ou pelo fato de que a população brasileira está consciente de que são necessárias reformas, como a tributária, que foi mencionado por ti também, a reforma política mais adiante vai precisar ser feita, a gente vai precisar organizar muita pressão da população para que as coisas aconteçam também dentro da Câmara dos Deputados. Porque parece ser isso, né? Usando aquela frase do Friedman, que é: não precisamos eleger as pessoas certas, precisamos fazer com que as pessoas erradas façam as coisas certas pelos motivos corretos, uma coisa do tipo que ele falou ontem. Tem que dar os incentivos corretos para garantir que mesmo pessoas desalinhadas ou que não acreditam, ou que têm seus... Então, na verdade, procurando seus autointeresses, que nem todos nós, façam aquilo que é necessário. Então, a maneira que tu acha que é possível de pressionar, digamos hoje, o Centrão, que é supostamente o grande vilão, de acordo com o Bolsonaro e outras pessoas do governo dele, mas na verdade é só mais um grupo de políticos, né, enfim, heterogêneos. Minha dúvida é, seria através da pressão popular que se faria eles fazerem, ou realmente é uma questão de justamente ter que redistribuir cargos e aprovar emendas? O que está emperrando hoje Brasília, ao teu ver? Um tema bastante complexo. A gente tem visto, por exemplo, que tem muita gente disposta a votar de acordo com a vontade da população e de acordo com sua própria consciência. A votação do COAF das mãos do Sérgio Moro demonstrou isso. Apesar de ter sido uma derrota para o governo, foram 228 votos a favor de ir para o Ministério da Economia, 210 votaram a favor. Isso demonstra que toda aquela força propalada como sendo a força do centro, do centrão, ela não é tão forte assim, ou tão grande assim. Olha só, 228 deputados, se a gente descontar 130 que são da esquerda, são menos de 100, né, ou em torno de 100 deputados que estariam nesse centro. Não é um número tão grande. Agora, ele é relevante. O que se precisa fazer é trazer eles próximo realmente do governo. E não é necessariamente distribuir cargos ou emendas, é também saber respeitar aquelas vocações de cada um nas suas regiões. E mesmo nos próprios ministérios, atender bem um deputado, saber ouvir as demandas que ele tem para a sua região. Isso tudo faz parte da política em qualquer lugar do mundo. Afinal de contas, os deputados que estão lá estão representando eleitores que querem também um retorno da atividade política que os seus representantes estão fazendo em Brasília. Exato. Tu falou agora no meio dessa tua explicação um número que eu já vi alguns comentaristas políticos falarem, que é o tal do 130 da esquerda, né? Tem os 130 da esquerda que tu não consegue conversar com essa gente porque é muito difícil conversar com eles em assuntos lógicos. Eles não conseguem entender que a Previdência é algo que prejudica os mais pobres e gera privilégios. Não tem como conversar com eles sobre isso? Quais deles? Os 130 que tu usou no teu exemplo. A verdade nua e crua é que a maior parte deles quer realmente defender quem tem privilégios mais ricos. Eles querem defender de fato, é isso? Eles vivem disso, eles vivem de defender corporações, de defender sindicatos. Esse pessoal vive de grana pública, de dinheiro retirado forçadamente, né, dos seus representados. Agora, com o fim do imposto sindical, ficou mais difícil, mas mesmo assim a gente sabe que tem vários outros meios e eles sobrevivem disso. A carreira política deles depende desse apoio dessa gente. Então, eles estão lá para defender e usam de falácias, usam de mentiras para dizer que estão defendendo os mais pobres, o que não é verdade. Não tem grupo de pressão, né, para mais pobres. Como é que é? Não tem grupo de pressão para os mais pobres. Não, exatamente, não tem. Mas para quem pescou aí, o Marcel sutilmente falou que imposto é roubo, tá, pessoal? Não sei se vocês perceberam, mas... Oi? Desculpa. O imposto sindical, sem dúvida, tanto é que foi Só esse? O imposto em muitos casos no Brasil hoje virou roubo, sem dúvida, porque ele acaba no bolso de muito político corrupto, para começar a história, né? Então, quando ele não é revertido nos serviços que... aí a gente vai entrar em teoria de ciência política, né? O pacto social e aí por diante, enfim. Mas quando ele é revertido para muitas outras coisas que não são aquelas esperadas pela população, obviamente que ele é roubo. Eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil, um Brasil próspero, democrático, um Brasil livre.
Eu queria entender agora a tua visão, Marcel, teus projetos para esses teus 4 anos aí na frente, porque a gente tem visto realmente, o Novo tem feito um trabalho diferenciado, né? Nem se compara ao resto, nem ao partido do próprio presidente, né? Na defesa da reforma da Previdência. Isso certamente tem tomado o tempo de vocês, mas uma hora ou outra deve passar esse negócio. É o teu sentimento, vai passar? E quais são os teus projetos que tu pretende apresentar? Não, a reforma da Previdência passa, a gente espera que passe realmente, como eu disse, com o valor de 1 trilhão e que possa permitir o sistema de capitalização. E nós, o Partido Novo, a gente tem uma série de outras pautas que são importantíssimas para o Brasil. A reforma tributária, felizmente, está andando também no Congresso, já foi aprovada na CCJ, estamos batalhando muito para que o Novo tenha protagonismo na discussão, até porque nós somos vinculados diretamente a quem produz, a quem trabalha, a quem empreende, né? E que é quem melhor entende o tamanho da complexidade da carga tributária e também do peso dela sobre os ombros do Brasil que trabalha. Então, o Novo, nós estamos tentando, inclusive, pleitear a relatoria da comissão especial que vai tratar desse tema. A gente entende que nós temos muito a contribuir nessa discussão e eu, em particular, gosto muito do tema de reforma política. Acho que tem muito para melhorar no nosso sistema político. Para começar, eu defendo liberdade de criação partidária em nível local. Hoje nós temos muitos partidos políticos, é verdade, aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, mas se nós virmos o nível local, muita gente não quer participar das eleições porque não encontra um partido político ao qual se filiar. Ponto. O Novo, por exemplo, não está presente em muitos municípios pequenos. Tem filiados, mas não tem diretório, não vai ter candidaturas, vai ter na próxima eleição, até por conta da estratégia de crescimento definida pelo Diretório Nacional, de um crescimento controlado, mas com segurança, nós teremos, pelas nossas perspectivas, no máximo 60 candidaturas a prefeito e vereadores em 60 cidades do Brasil. Isso significa que em mais de 5.500 municípios, essa opção não vai existir para as pessoas. E as pessoas olham para os partidos que existem aí, no nível local, e dizem, eu não vou concorrer para um partido desse, eu vou acabar manchando minha biografia, participando do processo político. Não tem liberdade partidária. As pessoas têm liberdade para votar, mas não para serem votadas. E poderia ter a condição, inclusive, de ter candidaturas avulsas. Aposto que o Paulo é bem a favor disso, né? Eu adoro candidatura avulsa. Então, não depender do sistema político é ótimo. É uma independência e liberdade completa. É importante. Exato. Então, esse seria o primeiro passo, a meu ver. Acabar com o fundo partidário também é o segundo passo, porque esse é dinheiro público que irriga as contas dos partidos políticos existentes e desvirtua o sistema todo, porque você privilegia quem já está no poder e força o pagador de impostos a contribuir para uma campanha eleitoral ou para a atividade de um partido com o qual ele não concorda, que às vezes, inclusive, está agindo contra os interesses de quem paga imposto. Então, isso tem que acabar. E sem contar uma série de outras medidas que eu defendo, como a adoção do voto distrital, uma migração para um sistema parlamentar de governo, para descentralizar o poder, uma reforma federativa, enfim, a reforma política, para mim, até pela minha formação, um tema apaixonante e eu quero muito tratar aqui na Câmara dos Deputados essa questão. E ela é uma emenda constitucional, né? Porque ela mexe nas estruturas, né? Depende do que você considerar tratar na reforma política. Até hoje, a maior parte das reformas políticas foram feitos por projetos de lei e não por emenda constitucional. E por isso que sempre foram puxadinhos mais do que reformas, né? Porque no momento que você faz por projeto de lei, você não trata dos temas fundamentais. Agora, mudar de sistema presidencialista para um semipresidencialista, um parlamentarismo, enfim, aí depende da decisão, ou para um sistema distrital de voto, é um pouco mais controverso, mas em geral a interpretação é de que esses temas precisem ser tratados por emendas constitucionais. Mas a monarquia não vai voltar, então. Ninguém vai propor a monarquia de volta. Os monarquistas vão ficar tristes. Cito aí, não faz muito tempo que ganhou o presidencialismo, né? O parlamentarismo ficou em segundo lugar, e depois a monarquia, mas confesso para vocês que do jeito que é o nosso presidencialismo, a monarquia me parece até mais defensável, sobretudo se nós virmos os sistemas monárquicos constitucionais europeus, né? A Holanda, a Dinamarca, a Inglaterra são monarquias constitucionais, né? O chefe de Estado é o rei e o chefe de governo é um parlamentar eleito pelo povo, e lá funciona muito bem, muito melhor do que o nosso sistema presidencialista brasileiro. Eu gosto muito de
Liechtenstein, onde o príncipe regente deu possibilidade de secessão para todas as cidades do seu pequeno, minúsculo reinado, que não tem nem 100 mil pessoas. Ele falou, quem quiser pode ir embora. E ninguém quis, sabe por quê? Porque ele não enche o saco dos outros, ele deixa todo mundo em paz. Eu estive 2 vezes em Liechtenstein, inclusive em eventos promovidos pela família real, né? E foi muito interessante observar como um país daquelas dimensões, que é um país mesmo, né? Consegue dar conta de tudo muito melhor do que muitos países que, enfim, são continentais e diz-se que é impossível funcionar de outra forma. Pelo contrário. Dentro dessa reforma política, a chance de um parlamentarismo, assim, um parlamentarismo de fato, tu acha que é possível propor isso? Ou eu não sei se é a tua intenção também, parlamentarismo? Não, é sim minha intenção, eu sou a favor do parlamentarismo. O que eu tenho percebido é que aqui essa discussão está avançada sim, até por conta dos vícios do sistema presidencialista que estão se mostrando cada vez mais exacerbados no atual governo, né? Não que nos outros não tivesse isso. Nos governos do PT, nos governos do PSDB, enfim, as medidas provisórias, por exemplo, que são uma invenção do sistema parlamentar italiano e foram parar na Constituição brasileira porque a intenção do Constituinte era a de que o parlamentarismo fosse o sistema de governo brasileiro. E o que aconteceu foi que no plebiscito não passou o presidencialismo, mas nós ficamos com as medidas provisórias. Então, quer dizer, está pautado para a semana que vem agora uma proposta de emenda à Constituição que trata das medidas provisórias para justamente reduzir o poder do presidente em editá-las. Então, existem sinais de que algo está indo nessa direção, porém, aí eu gosto de deixar muito claro, eu sempre vou ser a favor de que o sistema parlamentar de governo seja implementado somente depois de eleições, ou seja, na verdade que no processo eleitoral já se saiba que está se elegendo um deputado que poderá vir a ser primeiro-ministro, e não Sim. da forma como foi implementado no Brasil, porque toda vez dizem, o parlamentarismo não deu certo no Brasil. Sim, mas toda vez que tentaram fazer no Brasil, eles pegaram um sistema presidencialista e no meio do caminho transformaram em parlamentarismo. Isso não é uma transição correta. Quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? Yeah, Mr. White! Temos uma solução. Acesse nosso site tapadamãoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail. Marcel, nós sempre damos para os nossos ouvintes, no fim dos nossos episódios, uma dica de livro. Eu imagino que tu tenha várias, mas teria alguma dica de livro para nos passar? Para dar para os nossos ouvintes? Vamos lá, eu acho que um livro que precisa ser relido por muita gente aí é o 1984, do George Orwell. É um dos livros que, para mim, foi muito importante na minha formação, a distopia orwelliana, né? Mostra o que pode acontecer quando o poder se torna absoluto nas mãos de um líder ou de poucas pessoas que o circundam e todo mundo tem que só respeitar e não tem outra alternativa na vida. Simplesmente enlouquece as pessoas e é um livro muito bom de se ler. Não vou falar mais sobre ele porque realmente, como é um livro de ficção e é muito interessante mesmo, vale a pena, né? 1984, George Orwell, escrito em 1948. Vai estar nas nossas show notes, é um baita livro, recomendo também para nossa audiência, é muito bom. Todos os livros do Orwell são sensacionais, né? A Revolução dos Bichos, todos são excelentes. O Orwell que era um esquerdista, né? É muito interessante, mas enfim. Outro muito bom também na mesma linha é o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, né? Que é bom também. Excelente. Esses 2 livros foram para mim muito bons. Também o Cisne Morre, do Aldous Huxley, outro livro muito bacana. Pouca gente talvez conheça, mas é bem interessante. Vou parar de falar por aí, porque teria... Pode comprar o meu livro também, que é mais humilde, mas tem os meus discursos da época da Assembleia Legislativa, tem bastante coisa bacana lá, com prefácios de várias celebridades aí. Tá saindo a 2ª edição agora, estou sabendo que tá rodando na gráfica, acho que a pré-venda na Amazon começa nos próximos dias. Então vai estar na show notes também. Então tá. Quem está nos ouvindo pela primeira vez, se quiser ser o nosso apoiador, é só entrar no nosso Apoia-se, apoia.se/Tapa da Mão Invisível. Vai lá, faz uma contribuição no mínimo R$10 e você será convidado para entrar no nosso grupo do Telegram. Nos sigam nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, para ficar sabendo da divulgação dos novos episódios, sempre aos finais de semana. É Tapa da Mão Invisível, também no Spotify, SoundCloud, iTunes, Tapa da Mão Invisível, e todos os nossos episódios com os show notes, inclusive os show notes desse episódio, estão disponíveis no nosso site www.tapadamãoinvisível.com.br. Marcel, muito obrigado por despender o teu tempo.
por dedicar esse teu conhecimento e essa tua vivência que tu tá tendo dentro da Câmara. Eu acho que vai ser interessante para os nossos ouvintes ter essa tua percepção. Eu só tenho uma última perguntinha para ti. Se algum ouvinte quer se tornar um Marcel, qual o primeiro passo que ele tem que tomar? Porque eu acho que tem que surgir outros Marcéis, eu não sei qual é o plural de Marcel, mas tem que surgir outros Marcéis ao redor do Brasil. O que ele tem que fazer? Tem que ser vereador em Dois Irmãos, aos 18 anos de idade. Isso. O mais importante é não desistir, eu não desisti, apesar de eu ter desistido durante o período, até um pouco fônico de isso, né? Mas quando eu tiver a oportunidade, agarrá-la e ao mesmo tempo, exato, com 33, começou com 17 lá atrás, quando eu entrei na política pela primeira vez, me filiei a um partido, depois concorri, mas muito importante também, não basta ser jovem, tem muita gente jovem se inspirando nos novos políticos que estão surgindo por aí, é muito importante isso, mas tem que estudar, tem que ler, tem que se informar, tem que buscar conhecimento, tem que realmente buscar condições para um debate, porque esse pessoal, por mais que não estude muito no outro lado aquilo que nós estudamos, eles conhecem a cartilha da enganação, conhecem a cartilha da catimba, sabem muito bem como constranger alguém no debate. Então, além da gente saber resistir àquilo que esse pessoal maluco aí da esquerda faz, a gente ainda tem a obrigação de levar dados e argumentos à verdade e de uma forma bastante simplificada, porque a maior parte da população tem dificuldades de compreender, e não é só no Brasil, no mundo todo, ideias que muitas vezes são complexas, tem que tentar mastigar o máximo possível para entregar a coisa bastante simplificada. Então esse é a minha recomendação, né? Não desista, vá para cima, assim, né? Mobilize-se, mas ao mesmo tempo estude, não deixe de lado os livros, não deixe de lado buscar conhecimento, não deixe de lado ouvir podcasts como esse aqui. Olha só. Muito obrigado. Que jeito bonito de terminar a entrevista. Muito obrigado. Então estamos aí com o Marcel, o gaúcho que desistiu de desistir. Chegou e foi o cara mais votado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Marcel. Muito obrigado mesmo. Até a próxima, a gente vai te convidar novamente para estar aqui com a gente. Eu quero discutir contrato social com o Marcel, hein? Valeu, Marcel. Valeu, Marcel. Um forte abraço, cara. Valeu. Contrato social vai ser umas 2 horas de podcast. Adoro. Tá bom? Abraço. Abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau.